Bem-vindo de volta. Hoje é 22 de abril de 2026 e estamos aqui com o professor John Mearsheimer. Obrigado mais uma vez por voltar, meu amigo. É sempre bom te ver. Bom te ver também, Glenn. E é um prazer estar de volta. Eu estou tentando entender um pouco a estratégia dos Estados Unidos na guerra com o Irã, porque me parece que o Trump estava numa situação difícil e precisava de uma saída. Então ele aceitou o cessar-fogo, condicionado aos 10 pontos do Irã, pelo menos como ponto de partida para as negociações. Depois ele finalmente conseguiu isso, mas em seguida impôs esse bloqueio aos portos iranianos. E aí parece que houve uma sabotagem nas conversas de Islamabad. Estou tentando entender o que aconteceu. Quer dizer, isso foi só para ganhar tempo, se rearmar e se reorganizar? Ou os israelenses intervieram para manter a guerra? Ou será que é só um estilo diferente de diplomacia que o Trump está tentando seguir? É uma forma única de diplomacia. Isso não há dúvida. Agora, se faz algum sentido, aí já é outra história. E na minha opinião, está bem claro que não faz sentido nenhum. No fim das contas, o que acontece é que o Trump precisa de diplomacia, de uma estratégia de saída. Ele precisa encerrar essa guerra o quanto antes. E o motivo é simples. Ele não tem uma estratégia militar a qual possa recorrer que lhe permita vencer essa guerra. Não existe opção militar aqui. Como já comentamos antes, se você sobe na escala de escalada, quem leva vantagem são os iranianos, não os americanos. Então realmente não há opção militar. Além disso, a economia mundial está por um fio, e quanto mais tempo isso durar, maior será o prejuízo para a economia global. Aliás, se essa escalada realmente acontecer, isso vai ser mais um golpe pesado na economia mundial. E isso tem consequências políticas dentro dos Estados Unidos para o presidente Trump, sem falar nas enormes consequências econômicas e sociais para países do mundo todo. Então ele está sob uma pressão enorme para tentar chegar a algum tipo de acordo com o Irã que permita sair dessa situação. O problema é que ele é incompetente. O governo é incompetente quando se trata de diplomacia. E o melhor exemplo disso é um assunto que você e eu já discutimos até cansar: a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Vale lembrar que o presidente Trump prometeu, quando assumiu o cargo, que ia resolver essa guerra. Na verdade, ele chegou a dizer que talvez resolvesse isso antes mesmo de se mudar para a Casa Branca. E ele fez uma bagunça completa nessas negociações diplomáticas com os russos. É realmente impressionante como você registrou em várias entrevistas com pessoas diferentes ao longo do último ano, mais ou menos. É algo realmente notável. Então, por que alguém esperaria que ele fosse mais habilidoso negociando com os iranianos do que tem sido com os ucranianos e os russos? Ele simplesmente não é um bom diplomata, de jeito nenhum. E para piorar, ainda precisa lidar com Israel e com o lobby israelense. E esse é um ponto muito importante, Glenn. O fato é que os israelenses entendem que até agora nós perdemos a guerra. Nós, ou seja, os Estados Unidos e Israel, tínhamos um conjunto de objetivos ao entrar na guerra. 4 principais, como você sabe: mudar o regime, eliminar a capacidade do Irã de enriquecer urânio, acabar com os mísseis de longo alcance deles e fazer com que parassem de apoiar as operações do Hamas, do Hezbollah e dos Houthis. Falhamos em todos esses pontos. E além disso, como todo mundo sabe, os iranianos, que antes de 28 de fevereiro não controlavam o Estreito de Hormuz e não tinham nenhum tipo de pedágio ali, agora controlam o Estreito de Hormuz e têm um pedágio bem no meio dele. Ou seja, os iranianos venceram. Do ponto de vista israelense, essa é uma situação desastrosa, porque os israelenses veem o Irã como uma ameaça existencial. Você e eu podemos discordar deles, mas isso não muda nada. Eles acreditam que é uma ameaça à própria existência do país. E claro, o lobby aqui nos Estados Unidos apoia Israel, aconteça o que acontecer. Então, o resultado final é que Israel quer continuar a guerra. É muito importante entender isso.
Eles querem que a gente continue pressionando o Irã, tentando forçá-los a se render. E se eles não se renderem, bem, a gente simplesmente vai destruí-los. Fazer com o Irã o que foi feito em Gaza. Essa é a visão de Israel e também a visão do lobby israelense. Agora, se você pensar na situação na Ucrânia, voltando para lá, e depois pensar na situação em relação ao Irã, dá para ver uma diplomacia desastrosa por parte do governo Trump nos dois casos. Mas no caso do Irã, a situação é ainda pior, porque Israel e o lobby estão pressionando ele para não buscar um acordo de paz que reflita o que realmente está acontecendo na guerra. Ou seja, que reflita o fato de que o Irã venceu. Então o Trump fica oscilando entre duas posições. De um lado, ele é empurrado pelas realidades econômicas e pelo que aconteceu de fato nos combates, no sentido de tentar algum tipo de acordo. Ele tem fortes incentivos para isso, por causa da situação da economia mundial e do que aconteceu na guerra. Ele entende que não tem opção militar, entende que na prática a gente perdeu, e entende também o dano que isso pode causar à economia global. Tudo isso leva ele a pensar, vamos fazer um acordo. Mas do outro lado, ele tem os israelenses, e tem também os aliados deles aqui nos Estados Unidos. E eles são poderosos, estão espalhados por toda a administração, exercendo uma pressão enorme para que ele não feche nenhum acordo e, em vez disso, adote uma postura dura com os iranianos. O que a gente vê ele fazendo é oscilando entre essas duas posições. E, no fim das contas, não conseguimos chegar a um cessar-fogo, muito menos iniciar negociações de verdade. É importante entender que a gente nem sequer tem um cessar-fogo ainda, porque isso envolvia parar os combates no Líbano, entre os israelenses e o Hezbollah, o que até foi feito mais ou menos. E o segundo ponto era abrir o estreito. O estreito chegou a ser aberto por um dia, mas, como o presidente Trump não quis suspender o bloqueio americano, os iranianos voltaram a fechar. Então nem todas as condições necessárias para um cessar-fogo foram cumpridas, muito menos começamos a avançar de forma séria rumo a um acordo. E enquanto tudo isso acontece, o tempo está correndo contra a economia mundial. É uma situação muito perigosa. Mas é possível, com o cessar-fogo, que isso acabe sendo uma forma dos Estados Unidos fazerem o Irã lutar a guerra nos termos americanos? Porque parece que essa tem sido uma das coisas que não deram certo desde o começo. Ou seja, quando os Estados Unidos atacaram, parecia que o Trump preferia fazer um bombardeio limitado e depois parar. Só que os iranianos basicamente não quiseram dar a ele esse tipo de controle sobre a escalada e deixaram claro que qualquer ataque teria uma resposta massiva. Então, fechar o Estreito de Hormuz, atacar os aliados do Golfo, foi na prática uma forma de negar aos Estados Unidos esse controle da escalada. Agora, com o cessar-fogo, parece que a lógica é a mesma. Sim, no início, os Estados Unidos pareciam concordar com esse plano de 10 pontos, pelo menos como ponto de partida para começar as conversas. Mas depois, parece que tudo virou um processo incremental. Bom, os Estados Unidos deveriam poder impor um bloqueio ao Irã. Israel deveria poder fazer alguns bombardeios no Líbano. Os Estados Unidos poderiam apreender ou atirar contra alguns navios iranianos e manter isso, digamos, em baixa intensidade. Quer dizer, será que isso é só para tentar controlar a guerra ou é um cessar-fogo que deu errado? Porque eu acho que o Irã provavelmente vai interpretar isso como um esforço mais amplo. Qualquer pequena escalada que exista agora, o objetivo maior seria o esforço de destruir a nação deles, ou acabar com a civilização deles, para usar as palavras do Trump. Então, você acha que isso tem a ver com a forma como a guerra está sendo conduzida, ou é só para reduzir a intensidade e limitar os alvos que o Irã está atacando? Acho que é uma ótima pergunta. Deixa eu te dar minha opinião sobre isso. Eu acho que o que o Trump quer fazer aqui é usar o poder militar como forma de pressão para levar os iranianos a aceitar um cessar-fogo e depois sentar à mesa de negociações. E ele quer usar essa força militar
para conseguir um bom acordo. Não um acordo excelente. Ele não vai conseguir um acordo excelente. Sabe, eu acho que ele quer algo melhor do que o JCPOA, quando se trata da questão do enriquecimento nuclear. Mas ele acha que precisa de poder militar para chegar lá. Então vamos falar sobre esse poder militar hoje. Na minha visão, qualquer grande potência tem 3 instrumentos que pode usar, 3 ferramentas militares para conseguir o que quer, seja para fins de coerção ou para travar uma guerra de fato. Primeiro, a gente tem o poder aéreo. Segundo, o poder terrestre, ou poder em terra. E terceiro, o poder naval. Esses são os 3 instrumentos que um Estado tem. A guerra começou no dia 28 de fevereiro, e até o cessar-fogo ela foi travada basicamente com poder aéreo. A gente atacou o Irã pelo ar e também com aviões navais, mas naquele momento não havia bloqueio. Era tudo centrado no poder aéreo. E essa campanha aérea, Glenn, fracassou. Foi por isso que se chegou a um cessar-fogo. E é por isso que hoje dá para dizer que até agora o Irã venceu a guerra. A campanha aérea falhou. Aliás, todo mundo sabia, ou melhor, todo mundo deveria saber, que só o poder aéreo não seria suficiente para derrotar o Irã. O registro histórico é bem claro sobre isso. Então, isso é o poder aéreo. Agora tem o poder terrestre. E aqui a gente está falando sobre usar forças em terra para invadir o Irã. Essa não é uma opção séria. Primeiro, a gente quase não tem tropas de combate na região. Fala-se em cerca de 50 mil soldados americanos por lá, mas só uma pequena parte deles é de combate. E a ideia de que mesmo que todos fossem tropas de combate, seria possível invadir o Irã e acabar com essa guerra, simplesmente não faz sentido. A gente não tem forças de combate suficientes para lançar uma invasão terrestre. Além disso, o presidente Trump é totalmente avesso a colocar tropas em solo. E para completar, o povo americano não está disposto a suportar o tipo de sacrifício que seria necessário para fazer uma invasão em larga escala do Irã. Pense bem em como a gente ficou profundamente preocupado com a vida daquele piloto que foi abatido. A simples ideia de que ele pudesse ser morto já era terrível. Nossa tolerância à dor em relação a uma guerra com o Irã não é muito alta. A ideia de lançar uma grande ofensiva terrestre contra o Irã, sofrer muitas baixas, ver soldados voltando em sacos de corpo, isso simplesmente não é possível. Isso não vai acontecer. E pelo que me parece, o presidente Trump, embora às vezes dê a entender que poderia haver uma pequena incursão terrestre, essa opção de usar forças terrestres não é uma opção séria. Então o que eu estou dizendo é o seguinte: até agora, a opção de poder aéreo foi tentada e fracassou. E nós não temos uma opção séria de poder terrestre, nem de força em solo. E sem surpresa, a que opção nós recorremos? Recorremos à opção naval. E agora temos um bloqueio no estreito. Além disso, estamos pelo mundo todo caçando navios que transportam petróleo iraniano, lá no extremo leste da Ásia ou no sudoeste asiático. E a pergunta que você precisa se fazer é: você realmente acha que esse bloqueio vai fazer os iranianos se ajoelharem? Eu diria o seguinte, Glenn: se o bloqueio fosse uma arma capaz de vencer uma guerra, ou uma ferramenta realmente eficaz para isso, por que não recorremos a ele antes? Por que só agora? E a resposta é simples: não é uma arma que vence guerra. Primeiro, eu não acho que a Marinha dos Estados Unidos consiga manter um bloqueio por muito tempo. Nós temos um número limitado de navios. O desgaste dos nossos navios é enorme. Pelo que eu li, muitos navios estão conseguindo passar pelo bloqueio. Existe o risco de, em algum momento, os chineses começarem a escoltar navios pelo Estreito de Hormuz. Isso nos colocaria numa situação muito difícil, porque teríamos que encarar a possibilidade de atacar navios chineses se quisermos impedir que cargueiros ou petroleiros iranianos entrem no Golfo. Quer dizer, dá para imaginar todo tipo de problema que pode surgir com esse bloqueio. E acho que o mais importante é o que vimos hoje. Os iranianos capturaram 2 navios no Golfo Pérsico.
Eles apreenderam esses 2 navios em retaliação aos 2 que nós apreendemos. Ou seja, estão jogando o jogo do olho por olho. Além disso, os iranianos deixaram bem claro que, se quiser voltar à mesa de negociações, é preciso acabar com o bloqueio. Então, em algum momento, o Trump vai ter que encerrar o bloqueio só para poder voltar a negociar. Ele não pode ficar enrolando para sempre. A gente precisa retomar as negociações. E isso significa que, em algum momento, ele vai ter que suspender o bloqueio. Mas o que eu disse antes continua valendo. O bloqueio não vai ser tão eficaz assim. Vai causar algum sofrimento para os iranianos? Vai. Mas eles já mostraram que têm uma tolerância muito maior à dor do que a gente. Ou seja, a opção naval não é uma opção que vence guerra. Na verdade, a gente não tem uma opção que garanta vitória numa guerra. E o presidente Trump fala em voltar a usar o poder aéreo, mais ou menos nessa linha. Muita gente diz, vamos entrar lá e bombardear isso, bombardear aquilo. Mas isso também não vai funcionar. Se fosse dar certo, ele já teria feito. A gente tentou bombardear e não funcionou. Então, qual é a nova fórmula que vai permitir que a gente tenha sucesso? Vamos entrar e destruir toda a infraestrutura de energia deles, basicamente tornar o Irã inabitável. Isso não vai funcionar. Todo mundo sabe disso porque os iranianos podem revidar. Então estamos sem opções. O que ele precisa fazer agora é conseguir um cessar-fogo o mais rápido possível e aí começar as negociações. Ele precisa apresentar um conjunto inteligente de propostas, algo que possa desenvolver junto com os iranianos para tentar chegar a algum tipo de acordo, encerrar isso o máximo possível e salvar a economia internacional antes que ela despenque de vez. Olha, esse jogo de ação e reação tem sido uma das partes mais interessantes de como essa guerra se desenvolveu. Ou seja, tudo que os Estados Unidos fazem parece que os iranianos conseguem espelhar e subir junto nessa escada de escalada com os americanos. Mas é isso que eu fico me perguntando. Se essa for a resposta dos Estados Unidos, o que você espera do lado iraniano? Porque não parece haver um caminho diplomático aqui. Pelo menos por enquanto, eles parecem estar muito distantes. Os Estados Unidos, mais uma vez, podem lançar uma campanha aérea pesada e depois complementar com um bloqueio naval. Algumas pessoas, como Keith Kellogg, estão até defendendo uma campanha terrestre também. Ou seja, tomar ilhas e esse tipo de coisa. Mas o que o Irã pode estar fazendo, afinal? Eu sei que a Guarda Revolucionária já sugeriu que eles poderiam, por exemplo, cortar cabos submarinos de internet ou, fechar o Mar Vermelho. Na verdade, o Iêmen praticamente já disse que está pronto para entrar na guerra agora. Mas qual seria, na sua opinião, a arma secreta do Irã se os Estados Unidos, digamos, seguirem essa estratégia de simplesmente bombardear o país, causar o máximo de dor possível e continuar assim, seja indefinidamente ou até decidirem parar? O que você espera ver dos iranianos nesse cenário? Bom, se você está descrevendo uma situação em que os Estados Unidos voltam a fazer uma campanha massiva de bombardeios, atacando infraestrutura de energia, pontes e causando uma destruição enorme dentro do Irã, inclusive matando civis, muitos milhares de civis, eu acho que o o Irã vai fazer é fechar completamente o Golfo Pérsico. Vai fechar completamente o Mar Vermelho e vai atacar a infraestrutura de energia e as usinas de dessalinização em todo o Golfo. Vai fazer tudo o que puder para arrasar a região. É o que eu chamo de uma resposta de Götterdämmerung. Tipo, vamos levar todo mundo junto com a gente, entende? A ideia de que você vai simplesmente punir o Irã e sair impune, enquanto todo mundo fica parado assistindo o nosso país ser destruído, isso não vai acontecer. Nós levaremos conosco. A gente vai levar todos os países do Golfo junto com a gente e vamos destruir a economia mundial. E vamos fazer isso fechando o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. Isso teria consequências desastrosas a longo prazo.
E com certeza, todo mundo entende isso. Essa seria a ameaça que eu faria se estivesse no lugar deles. E eu acredito que é uma ameaça muito séria. Acho que o pessoal do governo Trump e gente no mundo todo entende que é isso que provavelmente vai acontecer se os Estados Unidos soltarem os cães e realmente atacarem a infraestrutura e a população do Irã de forma pesada. E é por isso que eu acho que isso não vai acontecer. É por isso que eu digo, se você sobe na escada da escalada, os iranianos têm todas as cartas na mão. Você pode causar um enorme dano ao Irã, mas o fato é que eles podem causar um dano ainda maior à economia mundial e aos países da região. Mas eu fico pensando, às vezes a gente ouve comentários do tipo, ok, isso poderia causar um colapso na economia global. Mas será que tem alguém dentro do governo que pensaria algo como e daí? Porque os Estados Unidos são quase independentes do Estreito, né? O país não precisa mais depender de energia do Oriente Médio. Será que existe talvez uma visão, baseada na história da Segunda Guerra Mundial, de que o mundo inteiro pode entrar em chamas, mas os Estados Unidos continuariam de pé como o último sobrevivente? Você acha que existe alguém que talvez não desejasse um cenário assim, mas que estaria disposto, no fundo, a sacrificar os países do Golfo se isso significasse enfraquecer ou até destruir o Irã e também enfraquecer bastante a China, por exemplo? Ou você acha que isso é exagero? Não. Eu acho que Israel e seus apoiadores vão tender a adotar a posição que você acabou de descrever. De novo, é muito importante entender que, do ponto de vista de Israel, o Irã representa uma ameaça existencial. E eles acreditavam que, quando fomos à guerra contra o Irã, no dia 28 de fevereiro, o resultado final seria uma derrota esmagadora para o Irã, que nós venceríamos, nós, os Estados Unidos e Israel. Mas o que está acontecendo é exatamente o contrário. E o que estamos discutindo aqui, Glenn, é algum tipo de acordo que reflita o fato de que o Irã venceu. A gente pode até conseguir certas concessões dos iranianos, mas eles venceram a guerra e vão se sair muito bem nessas negociações. É assim que as coisas funcionam. Quem vence no campo de batalha, vence também na mesa de negociação. O bom senso mostra isso. Mas os israelenses definitivamente não querem isso. Então vão pressionar muito para que a gente volte à guerra. E os israelenses, junto com seus apoiadores nos Estados Unidos, vão tender, não todos vão aceitar esse argumento, mas muitos vão defender a ideia de que a gente consegue aguentar a resposta que o Irã der depois que soltar os cães. E eu acho que nesse momento, o presidente Trump vai ficar do lado do bom senso. Ele vai se esforçar bastante para dizer aos israelenses que eles precisam aceitar o fato de que a gente perdeu e que vamos negociar um acordo com o Irã. Porque o presidente Trump tem um interesse profundo em evitar uma catástrofe econômica. Quer dizer, tem todo tipo de gente que estuda economia internacional e que diz o seguinte: se essa situação sair do controle, tanto no lado militar quanto no econômico, a gente pode acabar num cenário parecido com o que aconteceu nos anos 30. Poderia haver uma grande depressão. E tem quem diga, e não são pessoas ingênuas, são pessoas muito inteligentes, que poderíamos ter uma depressão econômica ainda pior do que a dos anos 30. Isso é certo? Claro que não, porque ninguém sabe exatamente para onde esse trem está indo. A gente vive num mundo incerto, e é muito difícil prever como tudo isso vai se desenrolar. Mas parece puro bom senso pensar que se você fecha completamente o Golfo, fecha o Mar Vermelho e destrói todos esses países do Golfo, as consequências econômicas no mundo todo seriam enormes. E não é só gás e petróleo. São também os fertilizantes que vêm da região, do Oriente Médio, do Golfo, do Mar Vermelho. É o alumínio, é o hélio. É difícil imaginar que a gente fizesse qualquer coisa que criasse uma situação dessas. Me parece que vamos fazer de tudo para evitar isso. Mas, de novo, acho que vai haver pressão de Israel e dos seus apoiadores nos Estados Unidos para realmente atacar o Irã
e não chegar a nenhum tipo de acordo que dê grandes concessões para eles. Olha, eu acho que um dos motivos pelos quais a gente acaba preso nessas guerras e não consegue sair delas, mesmo agora, quando a guerra já foi perdida, ou prever as consequências que vêm depois, como você mencionou, uma depressão global, ou até a possibilidade de uma fome, é algo ligado à própria natureza humana. As pessoas tendem a achar que o momento atual vai durar para sempre. Faz só 35 anos que a União Soviética colapsou. Essa era em que a gente vive, com essas condições, não existe há tanto tempo assim. E a ideia de que tudo vai continuar igual para sempre é realmente impressionante. Por isso, muitas vezes, dá a sensação de que os políticos não estão prontos para fazer os ajustes necessários, porque não percebem ou não reconhecem a gravidade da situação. Mas sobre isso, até onde você acha que o Trump estaria disposto a ir para acabar com essa situação? Porque digamos que ele entre lá, use o que restou dos mísseis americanos e simplesmente bombardeie o que der no Irã. Mesmo assim, eles não conseguem o que querem. Aí faz o quê? Recuam e voltam para casa? Quer dizer, você acha que é possível para os Estados Unidos saírem do Oriente Médio sem deixar o Estreito de Hormuz aberto? Porque isso parece algo absolutamente crucial. Se os iranianos conseguirem controlar o Estreito de Hormuz, a gente já viu mais ou menos o que eles são capazes de fazer para desmontar a presença americana na região. Eles podem cobrar o que você chamou de pedágio, mas na prática, isso também seria uma forma de reparação. Eles poderiam, sim. Acho que os Emirados Árabes Unidos já disseram que talvez comecem a vender parte do petróleo deles em yuan chinês, ou que estão abertos a essa possibilidade. Pode haver esforços para pressionar esses países a reduzirem a presença de bases militares dos Estados Unidos na região, algo que tenho certeza alguns deles já estão discutindo, se isso acabar trazendo conflito em vez de segurança. Então, parece um custo enorme para os Estados Unidos saírem de lá sem o Estreito de Hormuz estar aberto. Mas, de novo, se isso não puder ser alcançado, o que fazer? Você acha que é possível os Estados Unidos simplesmente saírem? Eu sei que o Joe Kent defendeu essa ideia, mas será que é viável? Well, there's a difference between the United States leaving with the strait closed or open versus the United States leaving with Iran in control and with a toll booth on the road or in the strait. I think that Iran is going to end up controlling the strait, and it's going to have a toll booth in the strait. I think it's linked to the business in good part of reparations and sanctions. I think that it's pagando reparações ao Irã por todos os danos causados. E quanto à suspensão das sanções, vai ser quase impossível tirar as sanções americanas sobre o Irã, porque isso teria que passar pelo Congresso. E o Congresso é extremamente anti-Irã. Eles podem até suspender as sanções internacionais, mas considerando o problema que vamos enfrentar com o alívio das sanções para os iranianos, e levando em conta que não vamos pagar reparações significativas, eles vão querer manter o pedágio funcionando por muito tempo. Além disso, eles vão querer controlar o estreito, justamente porque isso dá a eles uma enorme vantagem, claro, uma grande alavancagem. Sempre que os Estados Unidos ou Israel, no futuro, tentarem agir com firmeza ou ameaçarem fazer isso contra o Irã, eu acho que os iranianos vão simplesmente lembrar os Estados Unidos e Israel de que são eles que controlam o estreito. E vão fechar tudo de novo. Isso é um fator de dissuasão muito forte. Então eu acho que, de qualquer forma, o Irã vai acabar assumindo o controle do estreito de uma maneira bem clara e vai acabar colocando uma espécie de pedágio ali no meio. Pode ser que barcos ou navios que passem por esse estreito ou por esse pedágio tenham que pagar uma taxa. Quem sabe, né? Então, para mim, isso já é praticamente certo.
Mas a discussão, ou a questão que você levantou, mostra que a gente está num momento muito fluido. E o que eu quero dizer com isso é que há muitas questões diferentes na mesa, e a forma como tudo isso vai se resolver, como as peças vão se encaixar, é muito difícil de prever. Se você me perguntar mais ou menos para onde esse trem está indo, sabe o que tudo isso significa para a presença militar dos Estados Unidos no Golfo? E essa era uma das perguntas que você vinha levantando. Eu não tenho uma resposta clara. Fico curioso para saber o que você acha. Mas você acha que a gente vai voltar para a base naval no Bahrein? Acha que vamos voltar para alguma daquelas bases no Oriente Médio que foram destruídas ou muito danificadas? Você acha que os países do Golfo que abrigavam essas bases vão querer a gente de volta? E quanto às negociações, qual é o papel dessas bases nas negociações? A gente deve fazer concessões sobre as bases para tentar conseguir um acordo melhor na questão do enriquecimento nuclear? Em outras palavras, será que os iranianos estariam mais dispostos a cooperar com a gente nesse tema se aceitássemos encerrar as bases na região? Não estou dizendo que isso vai acontecer, nem por um segundo, mas tudo isso ainda precisa ser definido. Quer dizer, é para isso que as negociações servem, ou pelo menos deveriam servir. E se elas não resolverem essas questões, esse conflito vai continuar se arrastando para sempre. E, obviamente, isso não seria nada bom. Mas o que eu quero dizer aqui, Glenn, é que você levantou um ótimo conjunto de perguntas, só que as respostas ainda não estão nada claras. Eu acho que muitos dos conflitos que a gente vê hoje, seja com a Rússia, o Irã ou a China, têm uma origem parecida. É a transição mais ampla da ordem mundial. Estamos mudando a distribuição de poder de um sistema unipolar para um sistema multipolar. Num sistema hegemônico, o hegemon tem interesse em construir alianças. Essa é uma boa forma de manter a hegemonia. É o que acontece, por exemplo, na Europa. O continente é dividido entre aliados dependentes e, portanto, leais, e adversários enfraquecidos. A gente vê uma dinâmica parecida no Oriente Médio, quando os chineses tentam negociar uma melhora nas relações entre sauditas e iranianos. No fundo, se a paz realmente acontecer, o que vai ocorrer? Os sauditas vão se tornar menos leais ou obedientes, e os iranianos deixarão de estar contidos. Então é preciso ter um sistema de alianças para manter uma posição hegemônica. E eu acho que, à medida que o mundo se torna multipolar, muitos estados provavelmente têm interesse em adotar uma postura política mais independente. Mas para isso, é preciso diversificar os laços. Ou seja, não se prender demais a um único ator. Acho que, da Arábia Saudita à Turquia, em toda a região, muitos países estão agora tentando diversificar e se afastar um pouco desses sistemas de aliança. E especialmente quando há uma potência hegemônica em declínio. Não estou dizendo que os Estados Unidos acabaram, claro. Acho que isso... Bom, as pessoas me perguntam como eu comparo com a Grã-Bretanha em 1956, mas eu acho que de forma alguma é o mesmo caso. Os Estados Unidos vão continuar sendo uma potência enorme. Mas o declínio relativo, este é importante. Porque se uma potência está em declínio relativo, o sistema de alianças, em vez de ser uma forma de monopolizar a segurança, como aconteceu nos anos 90, quando todo mundo queria vincular sua segurança aos Estados Unidos, passa a ter outro papel. É uma potência hegemônica em declínio e pode usar os estados da linha de frente para enfraquecer seus adversários. A gente vê isso nos países do Golfo. Eles precisam se perguntar se ainda vale a pena estar nessa posição. Não estamos mais nos anos 90. Eu sei que esse debate também acontece no leste asiático, na Coreia do Sul, porque quando um país entra numa aliança, sim, ele ganha segurança, mas também pode provocar uma reação. E neste momento, o ganho em segurança parece estar diminuindo, enquanto provocar, por exemplo, a China, já não compensa. Em algum momento, acho que os europeus também vão começar a discutir isso. Mas eu acho que isso é uma mudança geral.
uma mudança na distribuição internacional de poder. Então, no fim das contas, os Estados Unidos vão ter menos interesse no Oriente Médio, simplesmente por terem outras prioridades mais importantes. E os países do Oriente Médio vão precisar se diversificar e, bom, os sauditas vão ter que se proteger um pouco. E sim, eu acho que não tem mais volta para o que era antes. Estamos vivendo um momento histórico. Não dá para ter um país como a China, com essa ascensão impressionante, e achar que a ordem mundial vai continuar igual. Vão acontecer mudanças enormes. E eu acho que é isso que estamos vivendo agora. Algumas dessas mudanças vão nascer, digamos, no meio do sangue e do fogo, em vez de pela via diplomática. Mas não, eu não acho que a gente vai voltar ao que era antes. No, I don't think we're going back to where we were. Yeah, no question about that. Let me just tell you how I sort of Sem dúvida nenhuma sobre isso. Deixa eu te contar como eu costumo pensar o mundo num nível mais amplo para tentar fazer sentido das coisas. E não estou dizendo que essa é uma solução definitiva. É só o meu jeito simples de enxergar como o mundo está hoje. Até mais ou menos 2017, e certamente durante toda a década de 90 e a primeira década e meia do século 21, a gente vivia num mundo unipolar. Nesse mundo unipolar, os Estados Unidos eram, por definição, Gunsporança, no membrana de Weber de 2017. E a gente mora num mundo multipolar. And we now live in a multipolar world. E o que é muito importante entender sobre esse mundo multipolar é que, para os Estados Unidos, a região mais importante do planeta é o leste asiático. Isso porque a China é uma concorrente de mesmo nível, no sentido de ser uma grande potência em ascensão, que ameaça até se tornar mais poderosa do que os próprios Estados Unidos. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas a China é um adversário formidável para os Estados Unidos. Então agora a gente tem esse mundo multipolar, em que o leste asiático tem uma importância fundamental para os Estados Unidos. E o país ainda se preocupa com duas outras regiões do mundo. Uma é a Europa e a outra é o Golfo Pérsico. Então, esse é mais ou menos o panorama geral que eu tenho, no nível mais amplo. Mas quando a gente olha para a guerra entre a Ucrânia e a Rússia e também para o conflito envolvendo o Irã, o que se vê é que esses dois confrontos têm tudo para nunca desaparecer e para criar um ambiente de segurança tóxico, tanto na Europa quanto no Golfo. E por que eu digo isso? É muito importante entender que, do ponto de vista da Rússia, a situação na Ucrânia representa uma ameaça existencial. E do ponto de vista da Ucrânia, a Rússia é uma ameaça existencial. Eu entendo perfeitamente porque os dois lados nesse conflito, Ucrânia e Rússia, veem o outro como uma ameaça à própria existência. E a Europa acabou pegando carona com os ucranianos, a ponto de os europeus acharem que a Rússia é uma ameaça existencial. E os russos, por sua vez, acham que os europeus e os ucranianos juntos são uma ameaça existencial. E quando os dois lados se veem dessa forma, cada um achando que o outro representa uma ameaça à própria existência, como é que se encerra isso de um jeito realmente significativo? Então, eu acho que a Europa vai enfrentar grandes problemas daqui para frente, principalmente por causa do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Indo agora para o Golfo, como eu já disse antes, os israelenses veem os iranianos como uma ameaça existencial. E os apoiadores de Israel nos Estados Unidos também veem o Irã dessa forma. O Irã vê os Estados Unidos e, claro, Israel como uma ameaça existencial. Mas vamos focar em Israel e Irã. Os dois se enxergam como ameaças existenciais um para o outro. Como é que a gente vai conseguir um cessar-fogo realmente significativo entre Israel e Irã, especialmente quando o Irã apoia o Hezbollah, o Hamas e os Houthis, e não tem nenhuma intenção de abrir mão desse apoio? E os israelenses veem o Hamas, o Hezbollah e os Houthis como grupos que talvez não sejam tão perigosos quanto o Irã, mas quase tão perigosos, e totalmente ligados a ele. Então, o que a gente vai ver daqui para frente, mesmo que haja algum tipo de acordo entre os Estados Unidos e o Irã, é um estado permanente de hostilidade entre Israel e Irã,
seja no Golfo Pérsico ou em todo o Oriente Médio. E aí, voltando para a Europa, a gente vai ver problemas sem fim daqui para frente. Uma relação envenenada. Você e eu já falamos sobre isso antes, entre os russos de um lado e os ucranianos e os europeus do outro. Então, voltando ao ponto de onde eu comecei, hoje existem 3 grandes potências nesse sistema, certo? Elas competem entre si de várias formas diferentes. E no que diz respeito ao conflito entre os Estados Unidos e a China, do ponto de vista americano, a China é a principal ameaça. O leste asiático é a região número 1 do mundo. Mas se você olhar para as outras 2 regiões do mundo, a Europa e o Oriente Médio, a gente vê uma situação muito perigosa, que não parece que vai desaparecer em nenhuma das 2. E o meu ponto final para você, Glenn, é o seguinte. Dá para contar várias histórias sobre como os chineses estão ligados ao que acontece no Golfo. É bem fácil fazer essa conexão. E os russos, claro, já estão envolvidos na Europa. Eles são um dos principais participantes da guerra na Ucrânia. E os russos, claro, também estão envolvidos no Golfo. Eles estão ajudando os iranianos. Tanto os russos quanto os chineses estão ajudando os iranianos. E os chineses, obviamente porque temem uma estratégia americana de contenção no leste asiático, têm interesse direto em ver a guerra na Ucrânia continuar e em ver os Estados Unidos presos na Europa. E, de certa forma, eles também têm interesse em que os Estados Unidos continuem com presença militar no Golfo Pérsico, porque isso significa que não poderão se deslocar para o leste asiático para conter a China. Então, o que eu acho que dá para perceber, com esse raciocínio simples que estou apresentando aqui, é que vivemos num mundo muito perigoso. E pelo que vejo, não há muita perspectiva de construir um mundo mais pacífico daqui para frente. Espero estar errado, mas não vejo muitas chances disso acontecer. Não, eu não tenho certeza de como esse novo equilíbrio vai se estabelecer. Mas eu fico curioso para saber quais vão ser, então, os objetivos dos Estados Unidos em relação à Europa. Porque, veja, se o mundo está se tornando multipolar, os Estados Unidos não podem estar em todos os lugares. Eles precisam definir prioridades. Então, de certa forma, o país prioriza o hemisfério ocidental e o leste asiático, onde estão seus concorrentes diretos. A partir daí, os Estados Unidos acabam tendo que sair do Oriente Médio e da Europa. E é por isso que a guerra com o Irã não faz muito sentido dentro de uma estratégia mais ampla. Mas a Europa parece ainda mais importante de deixar, porque consome muitos recursos. E talvez mais importante, ao manter uma presença americana muito forte na Europa, eles acabam empurrando os russos para mais perto da China. Então, quando Trump disse, quero acabar com essa guerra em 24 horas, o que nunca foi realista, pelo menos parecia que ele reconhecia que a distribuição de poder estava mudando. Mas dito isso, eu meio que presumi que ele realmente queria encerrar aquela guerra. Só que agora a gente vê essas novas declarações. Eu até te mandei um link mais cedo com o subsecretário de Defesa para a Política, o Elbridge Colby, fazendo alguns comentários, e não parecia que ele queria acabar com a guerra. Pelo contrário, ele pediu que os europeus basicamente assumissem a responsabilidade. Sou não como o fim da guerra, mas como terceirizar a guerra para os europeus. Então, enquanto os europeus parecem querer puxar os americanos mais fundo para dentro da guerra, parece que os americanos querem terceirizar isso para os europeus. Mas você entende da mesma forma? Ou os Estados Unidos querem realmente encerrar o conflito, ou transformar isso em... Porque se for uma guerra europeia, eles podem continuar contendo os russos, e o problema passa a ser dos europeus. E os russos já deram sinais de que estão dispostos a melhorar as relações bilaterais com os americanos, mesmo com os Estados Unidos ainda envolvidos na Ucrânia, tanto na parte de inteligência quanto no envio de armas. Mas você vê alguma disposição para acabar com a guerra? Ou é mais uma guerra sem fim,
Talvez uma estratégia para desgastar os russos e garantir que os europeus lidem com isso sozinhos. Yeah, make sure that the Europeans do it on their own. Well, you should put that Olha, vocês deviam colocar aquele discurso que o Elbridge Colby fez na Europa no site para que as pessoas possam acessar. O Glenn me mandou esse discurso. Estou falando com o público aqui. O Glenn me mandou mais cedo hoje e eu li com bastante atenção. E claro, o Elbridge Colby é uma figura muito importante no Pentágono e a declaração que o Glenn me enviou no dia 15 de abril é, na minha opinião, extremamente importante. E a minha interpretação, Glenn, é que ela não dizia nada sobre resolver a guerra ou encerrar a guerra na Ucrânia. Era totalmente sobre o que eu chamaria de passar o bastão, ou seja, transferir a responsabilidade pela segurança na Europa, no nível convencional, quase que totalmente para os europeus, e também transferir a responsabilidade de apoiar a Ucrânia na guerra entre Ucrânia e Rússia praticamente toda para os europeus. E esse foi um caso de se afastar quase completamente da abordagem do Biden em relação à Ucrânia, onde a gente estava totalmente envolvido no processo e comprometido a lutar até o fim. E eu acho que está muito claro que o que está acontecendo aqui é que os Estados Unidos estão profundamente envolvidos no Irã e na guerra do Irã. A gente está usando uma parte significativa do nosso estoque de armas no Oriente Médio nessa guerra, e isso está enfraquecendo a nossa posição em relação aos chineses. Se você olhar os números de mísseis THAAD, mísseis Patriot, bombas inteligentes e Tomahawks que já usamos no Irã. E aliás, Glenn, só para sair um pouco do assunto por um segundo, um dos motivos pelos quais o presidente Trump não quer retomar a campanha de bombardeios e reiniciar a guerra é que isso envolveria uma retaliação do Irã contra Israel e os países do Golfo. E além disso, ele teria que gastar ainda mais do estoque americano de armas. Eles não querem usar mais armas do que o necessário num possível conflito futuro na guerra contra o Irã. Certo. Então temos um incentivo muito forte para não recomeçar essa guerra contra o Irã, porque nosso estoque de armas foi muito reduzido. E isso tem consequências enormes para o leste asiático, onde deveríamos estar focados em conter a China, que é a principal ameaça para os Estados Unidos. Certo. O que o Elbridge Colby está dizendo de forma bem clara para os europeus é o seguinte: nós não podemos mais fornecer as armas para vocês mandarem para os ucranianos. Vocês, europeus, precisam desenvolver as armas necessárias e precisam fazer isso rápido para ajudar a Ucrânia. A gente não pode fazer isso porque temos outras responsabilidades. Então isso é, eu diria, o discurso do Colby, uma declaração clara de que os americanos estão se afastando da Europa no nível militar. Basicamente é como se dissessem para os europeus: vocês lidem com a guerra na Ucrânia. Eles não estão dizendo para encerrar a guerra, não. Na verdade, o documento soa mais ou menos assim: a gente espera que a guerra continue por muito tempo. E isso não é nenhuma surpresa. Nós não conseguimos acabar com a guerra. Eles também não vão acabar com a guerra. Aliás, eles não têm nenhum interesse em acabar com ela. Os europeus querem que essa guerra dure para sempre. E o resultado final é que a Ucrânia vai ter que continuar recebendo um monte de armas. A questão é de onde eles vão tirar essas armas. Até agora, basicamente, os europeus compram as armas dos Estados Unidos e depois repassam para os ucranianos. E o que o Colby está dizendo é que o estoque acabou. Não tem mais armas americanas para enviar. A gente está gastando armamento no Golfo num ritmo impressionante. E isso está tendo consequências enormes para o leste asiático, que é estrategicamente a região mais importante do mundo. Então, de um jeito muito significativo, o que o Colby está fazendo é afastar os Estados Unidos da Europa, especialmente no nível convencional. É assim que eu entendo. Você discorda disso? Não, eu acho que eles estão entregando ou cortando ainda mais os laços. Acho que isso também pode ser uma consequência da guerra com o Irã.
O fato de o Trump ter colocado tanto esforço retórico em culpar os europeus por tudo isso pode servir de motivo, ou pelo menos ajudar a mobilizar algum apoio para afastar um pouco mais os Estados Unidos dos europeus. Mas isso também coloca os europeus numa situação, bem, nos deixa muito mais perto de uma guerra, na minha opinião, aqui na Europa. Porque, sem as armas americanas, a situação está ficando cada vez mais favorável à Rússia. E os europeus vão ter que escalar o conflito de forma bem mais intensa. Dá para ver todos esses drones sendo produzidos e enviados, e a forma tão aberta como se fala da nossa participação nessa guerra. E ao mesmo tempo, há relatos de que os países bálticos e até a Finlândia estariam permitindo o uso de seu território para atacar a Rússia. Em algum momento, essa escalada vai aumentar a pressão sobre o Kremlin para reagir. E essa pressão já vem crescendo. Tudo isso acontece justamente quando os americanos estão se afastando. Então agora, os russos teriam menos limitações para revidar. Quero dizer, por que eles teriam medo de atacar um centro logístico alemão se os Estados Unidos não estão mais dando respaldo? É a mesma coisa com os países bálticos. O motivo de eles agirem assim sempre foi porque tinham o tio Sam, o grandão, ali atrás deles. Se o tio Sam não está mais lá, e em vez de baixar o tom, eles resolvem aumentar a aposta. Acho que estamos vendo uma receita para a guerra, mas... Quer dizer, isso vai direto ao ponto que a gente estava discutindo antes sobre como esse é um momento muito decisivo. Só de ouvir você falar, e o guarda-chuva de segurança americano, o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos sobre a Europa, especialmente sobre a Europa Oriental, se acontecer alguma coisa em um dos países bálticos, o que a gente vai fazer? A gente, no caso, os americanos. É bem difícil imaginar os Estados Unidos entrando numa briga com os russos em um dos países bálticos neste momento. Então eu acho que os russos estão meio que mostrando força em relação aos países bálticos, porque eles entendem isso. Outra coisa, Glenn, eu fico pensando o que vai acontecer quando a Ucrânia finalmente perder essa guerra. É difícil dizer como vai ser o arranjo final. Mas em algum momento os tiros vão parar, esse é o primeiro ponto. E o segundo é que os russos vão acabar controlando uma grande parte do território ucraniano que eles já anexaram. Quer dizer, eles anexaram 4 oblasts e a Crimeia. E isso vai ser visto como uma derrota devastadora para a OTAN, certo? A OTAN perdeu. E o presidente Trump vai culpar os europeus. E se você pensar no discurso do Colby, o discurso dele coloca o presidente Trump numa posição em que vai ser fácil culpar os europeus porque os ucranianos não perderam ainda, mas estamos nos afastando. E em algum momento os ucranianos vão perder. E quando isso acontecer, o Trump vai poder dizer: nós transferimos quase todo o peso para os ombros dos europeus. A gente estava indo bem, ou os ucranianos estavam indo bem, até isso acontecer. E aí a Ucrânia desmoronou. E claro, a culpa é daqueles europeus patéticos que não quiseram nos ajudar no Golfo, que não quiseram abrir o Estreito de Hormuz, ou que não quiseram abrir o Estreito de Hormuz por conta própria. Claro que tudo isso é uma bobagem, mas é esse o tipo de retórica que ele vai usar. E isso só vai desgastar ainda mais a aliança. Vai piorar o que já está ruim. Então, eu acho que o que vai acontecer na Europa... E eu até queria saber o que você pensa sobre isso. É que os Estados Unidos vão estar muito menos comprometidos com a Europa e com a OTAN. E, ao mesmo tempo, as relações entre os russos de um lado e os ucranianos e europeus do outro vão ficar ainda piores no futuro do que já estão agora. Não, eu concordo. Acho que também era algo bem previsível. Aliás, nesse podcast, eu entrevistei o general alemão Harald Kujat. Ele foi o chefe de todo o exército da Alemanha e também ocupou o cargo militar mais alto dentro da OTAN, no que se chama de... Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte.
3 anos atrás, ele já dizia isso. Ele falava abertamente sobre o que realmente estava acontecendo, diferente do resto dos seus compatriotas. Ele afirmava que sim, os Estados Unidos e os britânicos sabotaram o Acordo de Istambul, tudo isso. Mas ele também dizia, de novo, há 3 anos, que estávamos perdendo essa guerra, como você e eu já comentávamos naquela época. E a consequência seria que em algum momento os Estados Unidos, ao perceberem que estavam perdendo, teriam o bom senso de se retirar. E aí, nesse ponto, nós, ou seja, os alemães, ficaríamos sozinhos diante de uma Rússia muito irritada. E eu achei isso interessante. Foi um dos motivos pelos quais eu quis conversar com ele também. E acho que é aí que a gente está agora. A guerra está sendo perdida. Os Estados Unidos estão passando a responsabilidade para os europeus. E agora vamos enfrentar uma Rússia muito irritada. E em vez de buscar a paz, estamos piorando tudo, porque muitos líderes europeus parecem realmente acreditar que a Rússia é uma ameaça existencial. Então, eles não têm nenhuma imaginação política para pensar em paz. É só escalada. Mas eu acho que, num sentido mais amplo, também existe um divórcio mútuo. Porque você mencionou antes que os mísseis estão se esgotando. Quando mísseis ou armas começam a acabar, as pessoas perdem a confiança nas alianças. Quer dizer, os sul-coreanos estão perguntando, por que os americanos retiraram seus 1000 Patriots? Na Europa, eles estão dizendo, todos esses mísseis que a gente deveria receber para lutar contra os russos estão sendo atrasados ou desviados. Mesmo nos países do Golfo estão comentando, por que as defesas aéreas, Israel está sendo priorizado. Então dá para ver esse lado se afastando. E do outro lado, você vê os americanos basicamente culpando alguns dos parceiros. Eles já não são mais um multiplicador de força. Agora são um peso para os recursos dos Estados Unidos. Não vão conseguir cuidar do próprio quintal, nem conter a China. E todas as falhas acabam sendo culpa deles. Quer dizer, os europeus, eles são os culpados pela Ucrânia, pelo Irã, então acho que dá para ver uma divisão mútua. E de novo, eu não sei o que viria depois disso. Só para acrescentar mais uma dimensão a isso, Glenn. Eu gosto de dizer que, quando a gente pensa na relação venenosa que vai existir entre a Rússia, de um lado, e a Europa e a Ucrânia do outro, há outros 6 pontos de tensão em potencial que estão, de certa forma, ligados à Ucrânia. E claro, a guerra na Ucrânia pode recomeçar. A gente pode ter algum tipo de conflito congelado, mas que pode voltar a esquentar. Mas existem outros focos de tensão nos quais eu costumo prestar atenção, ou já prestei atenção. Um é o Ártico, o segundo é o Mar Báltico, o terceiro é Belarus, o quarto é Kaliningrado, o quinto é a Moldávia e o sexto é o Mar Negro. Mas se a gente parar para pensar, não estamos falando apenas do Báltico ou de Kaliningrado. Estamos falando dos próprios países bálticos e da possibilidade de problemas ali. Então dá para acrescentar isso como uma 7ª categoria. Mas tudo isso mostra que o potencial para um grande problema na Europa, daqui para frente, é enorme. E eu diria que nós dois costumamos dizer que não existe uma ameaça real da Rússia ali, e que os alemães e os europeus em geral, especialmente os da Europa Ocidental, estão exagerando essa ameaça. Isso é o que a gente chama de inflação de ameaça, um clássico. Mas se os russos resolvessem entrar em um dos países bálticos com força militar, ou em Kaliningrado, se houvesse uma disputa por Kaliningrado ou algo no Mar Báltico, isso realmente faria os europeus pensarem, os russos estão vindo, é o retorno da União Soviética. E isso só pioraria uma situação que já é ruim. Enfim, tudo isso para dizer que dá para imaginar vários cenários em que um conflito lá na frente pega a situação atual, que já é muito ruim, e deixa tudo ainda pior. Olha, se alguém tivesse me perguntado há alguns anos, ou até no ano passado, se um ataque russo à Estônia ou aos países bálticos era provável, eu teria dito que era uma loucura. Mas existe esse dilema de segurança. Agora, já não tenho tanta certeza.
Porque afinal, depois de tudo que a Estônia tem feito, e considerando também a posição geográfica dela ali na costa do Báltico, eu acho que ficou cada vez mais provável que os russos façam alguma coisa em retaliação. Provavelmente por espúrio a sintingação plausível. Something where they can have some plausible deniability, but overall, I think we're moving in that direction. Mas no geral, eu acho que estamos indo nessa direção. Só que isso volta para a questão principal. O que é segurança? Porque os europeus estão percebendo todos esses pontos de tensão de que a gente está falando. Mas a suposição deles sobre a causa desse conflito é que os russos querem restaurar um império. Então, tudo bem, podemos ter segurança, mas para isso precisamos derrotar os russos. Eu acho que esse é o erro. A gente acabou criando um dilema de segurança. Precisamos reduzir isso. Acho que esse é o problema. Enfim, o tempo acabou. Você tem alguma consideração final antes de encerrarmos? I think we run out of time. Do you have any final thoughts before we wrap up? I just make one final point. It's kind of a big point, but it's Só para fazer um último ponto. É um ponto importante, mas vale colocar na mesa enquanto a gente fala sobre o panorama geral. E mudando o foco da Europa de volta para o Oriente Médio, se a gente olhar para o conflito entre Israel e Irã, ultimamente eu tenho tentado pensar em como seria possível resolver esse conflito. Eu vinha me concentrando principalmente em Irã e Israel. Mas o que eu percebi nas últimas semanas é que esse não é o jeito certo de pensar sobre isso. Porque não se trata só de Irã e Israel, se a ideia é chegar a um acordo. Também é preciso lidar com o Hezbollah e o Hamas. Eu acho que os Houthis são um problema bem menor, mas o Hamas e o Hezbollah estão profundamente ligados ao Irã. Linked with Iran. And of course, for Israel, Hezbollah and Hamas. E claro que para Israel, o Hezbollah e o Hamas, especialmente o Hamas, têm um peso enorme. Então, se você quiser construir algum tipo de entendimento entre Israel e o Irã, precisa incluir o Hezbollah e o Hamas nessa equação. E como fazer isso? Olha, eu não sei. Isso só mostra que esses conflitos de que a gente está falando, seja entre russos e ucranianos na Europa, ou entre israelenses e iranianos no Oriente Médio, são muito mais complexos, né? Não se trata só desses dois lados. Existem muitos outros interesses envolvidos, e eles estão conectados a vários outros pontos de tensão, de um jeito que torna muito difícil imaginar como encerrar o conflito, tanto na Europa quanto no Oriente Médio. Concordo. E obrigado por trazer a conversa de volta para o ponto original, porque agora o Oriente Médio, eu acho que isso pode, sair do controle. Sabe, muita gente acha que as alianças são fixas, como se estivessem escritas em pedra. Mas vários países que têm sido hostis ao Irã, como a Arábia Saudita e talvez em menor grau a Turquia, se o Irã enfraquecer, a posição deles também muda. Os sauditas não se sentem muito à vontade com as ambições territoriais de Israel. Turquia também sabe muito bem da hostilidade de Israel em sua Menhila. Então, se você perde o vilão iraniano, de repente, pode ser você o próximo na linha de fogo. Então você não quer necessariamente derrotar seus inimigos. Eu acho que sim. Em vez de ter esse pensamento de soma zero, pode haver países na região que queiram encontrar um novo equilíbrio, algo que limite tanto os iranianos quanto os israelenses. Basicamente, se afastar dessa visão hegemônica de primazia global dos Estados Unidos ou de primazia regional de Israel. Eu acho que as alianças podem mudar mais. Aquela estabilidade que a gente via nos sistemas de alianças durante a Guerra Fria provavelmente ficou no passado. Mas, de novo, agora qualquer coisa pode acontecer. É um momento muito delicado, como a gente estava dizendo antes, e é difícil prever exatamente para onde esse trem está indo. Mas o que é tão desanimador, Glenn, é que dá para contar uma história de horror atrás da outra. Quer dizer, tomara que as pessoas mais sensatas prevaleçam e que a gente não acabe enfrentando conflitos realmente desastrosos mais para frente. Mas vai precisar de muita sorte, de políticas muito bem pensadas e de bastante diplomacia para evitar problemas daqui para frente.
Olha, eu não estou muito confiante na nossa liderança política, para ser sincero. Talvez apareçam pessoas novas. Enfim, John, muito obrigado por ter separado um tempo para conversar. Eu sei que o seu dia aí em Chicago está cheio, então eu agradeço de verdade. Estou Brett em Glendy, Macomber.